Ora, leituras de junho. Junho foi um mês em que eu comecei a fazer leituras para, para o Sci-Fi Challenge. Portanto, nem tudo aquilo que eu li foi ficção científica, mas muito do que li foi ficção científica. Comecei o mês por ler o Nothing But the Rain, da Naomi Salman, que é uma novela curta em que a autora explora um mundo onde. Será que o mundo é a coisa mais uma cidade, talvez, onde chove bastante ou está quase sempre a chover e esta chuva tem uma característica especial, que é fazer com que as pessoas se esqueçam de coisas. Portanto, se apanharmos chuva, se tivermos algum contacto com a água, perdemos memórias. Quanto mais contacto tivermos, mais memórias perdemos. É muito interessante como esta história é contada na primeira pessoa. Ah, tem 2 partes com tons completamente diferentes. E nós, vamos ver, a personagem principal, que é uma personagem com 60 e poucos anos, mulher, que está a lidar com esta nova realidade, e como, o mundo à volta dela se modifica e como é que ela tenta agarrar-se às suas memórias e às coisas que ela sabe. O facto dela ter que começar, sem ter a necessidade de escrever, e é isso que nós vamos ter acesso, às coisas que ela escreveu para tentar recordar-se das coisas. Está muito interessante. Para quem goste de coisas muito explicadas, portanto, por exemplo, uma reação científica para a chuva, ter aquelas características, não vai encontrar isso neste livro, não é isso que o livro explora, mas não deixa de ser uma novela muito interessante. E eu vou estar de olho, porque eu gostei da escrita da autora, vou estar de olho ver o que é que ela escreve na próxima coisa que ela escrever. Depois o livro seguinte foi aqui o The Watchmaker, A Filigree Street, da Natasha Pulley. Também foi um livro que eu li para o Sci-Fi Challenge, apesar dele ser uma mistura de várias coisas. Tem uma parte de romance, tem uma parte de ficção histórica, tem uma parte de história alternativa, tem uma parte de steampunk, e são esses 2 elementos que são um bocadinho mais para a ficção científica, mas também tem elementos que se calhar são mais normais acontecer, em fantasia. Eu adorei, foi um dos meus livros favoritos do mês. Gostei muito dos elementos de steampunk, gostei, há quem diga que possa ser um bocadinho de realismo mágico, porque um dos personagens tem, como é que eu ia te explicar? Ele se consegue prever o futuro ou algumas coisas que poderão acontecer no futuro, e é uma das maneiras que, por exemplo, esse personagem em particular, é japonês, mas a história passa-se em Londres. Portanto, é essa habilidade que faz com que ele prepare a sua vida para ir para Londres. Aparece na história, é relevante para a história, eu não vou explicar porquê. Gostei muito, foi uma das coisas que eu gostei, que eu achei mais interessantes no livro foi, isto passa-se em que altura? Eu não sei de cor, 1883. Ahm, 1883, final do século XIX. Final do século XIX, em Londres, vermos pessoas japonesas em Londres, que eu penso que não seja assim tão fora, porque havia contacto com algum em grandes cidades, por exemplo, Londres, houve uma altura eu sei que houve uma altura que o Japão abriu-se pouco, mas que se abriu, ao resto do mundo e houve uma ligação com Nova Iorque e com Londres. É interessante ver essa parte histórica. Depois é interessante ver todas as outras partes que não têm nada a ver com história, que já são, ah, um imaginar da ciência que vai para a parte mais steampunk e que parte do relojoeiro. Ah, ele cria coisas fantásticas, pronto, é isso. É muito interessante também ver coisas que eu já tenho visto noutros livros que são da época ou que
retratam a época particular do final do século XIX, que estão ligadas ao ao receio do estrangeiro, essencialmente, porque, ah, não acontece só com os ingleses, mas, é muito normal haver esse receio com aquilo que é diferente, com aquilo que é estranho. Isso também é uma das forças motoras desta história. Ah, eu não quero dizer muito mais, porque o resto é interessante, vocês não saberem ao que é que vão. Eu, pelo menos, gostei de ler o livro dessa maneira e estou muito curiosa para ler mais coisas, da Natasha Pulley. Gostei muito da escrita, gostei da maneira como ela aborda os variados temas. Em princípio, aquilo que eu quero ler de seguida dela é o resto desta série e depois, seguir para outros livros. Depois, o livro que eu li foi um livro de contos, o Sisters of the Revolution, a Feminist Speculative Fiction Anthology, editado pela Anne e o Jeff Vandermeer. Tem vários autoras que eu li pela primeira vez. Alguns destes contos contaram. Este livro eu contei como uma leitura para o Sci-Fi Challenge, mas nem todos os contos são particularmente de ficção científica, porque ficção especulativa incorpora outras coisas, como fantasia, horror, etc. E eu gostei imenso destes contos, gostei de conhecer estas autoras, fiquei com uma TBR infinita de contos por ler. Destaco em particular logo um dos primeiros contos que aparece neste livro, que é o The Forbidden Words of Margaret A, da L. Timmel Duchamp, em que basicamente conta a história de uma mulher que foi presa por falar. Ah, e como as suas palavras se tornam proibidas, e nós neste conto acompanhamos uma jornalista que vai tentar falar com esta pessoa, mas existe toda só isso poderia ser subversivo, e é muito interessante ver todas essas componentes exploradas. Gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Isto portanto, num dos contos mais de ficção científica. Gostei também de alguns que têm, por exemplo, The Grammarian's Five Daughters, da Eleanor Arnason, que é basicamente um conto de fadas, mas sublime. Para mim está sublime a maneira como está escrito. E a subversão que algumas das escolhas da autora têm são fantásticas. O The Palm Tree Bandit, da Nnedi Okorafor, que também é inspirado em folk tales. Um, Portanto, The Glass Bottle Trick, da Nalu Hopkinson, que é vagamente inspirado na Barba Azul. Também é um livro que eu gostaria de regressar um dia destes, reler, recordar-me de algumas destas autoras e para depois ir ler mais coisas delas. Li um livro que se chama Ten Things About Writing, da Joan Harris. Isto é um livro que é inspirado por uma série de tweets que a autora costuma fazer, que costuma ser 10 tweets sobre matemática. E ela de vez em quando, às vezes, havia uns que eram sobre escrita, a maior parte das vezes é sobre escrita ou sobre algo específico da escrita. É um livro muito interessante para quem queira aprender, não é necessariamente aprender a escrever, ou quem queira escrever o que queira publicar. É escrito de uma maneira muito simples, fácil de acompanhar, mas por outro lado bastante completo. Ahm, Basicamente é isso. É um livro que, para quem quer escrever, é um livro que não é para ser lido como se fosse uma novela, apesar de eu ter lido um bocadinho dessa maneira, mas é um livro que obviamente que é para regressar e ir, ir consultando à medida que haja temáticas que me queira recordar o que é que a autora escreveu. Depois li o primeiro livro da série do Red Rising, da Red Rising Saga, não é? O primeiro livro é o Red Rising, do Pierce Brown. Li também para o Sci-Fi Challenge, foi um livro que faz parte da minha TBR para o ano. Foi interessante ler o Red Rising. Ahm, Como é que eu hei de falar sobre este livro?
O Red Rising passa-se em Marte, num e a personagem principal é um mineiro que vive na penúria. Portanto, ele é em termos se vamos falar em castas, será que é castas que se pode dizer? Na sociedade onde ele vive, ele está na base da pirâmide. Portanto, ele é mineiro, ele mina algo que supostamente é essencial para tornar Marte habitável para os outros humanos, ah, ou pelo menos é isso que ele acredita. Ele e as pessoas com quem ele vive acreditavam. Isto é daqueles livros que vocês rapidamente percebem que as coisas não são bem como vocês acham que são, e à medida que o personagem principal vai descobrindo como é que afinal o mundo funciona, vocês vão descobrindo com ele e vão se revoltando com as coisas que se passam à volta. Eu gostei daquilo que li, não ficou favorito, mas é para ficar com curiosidade para ler mais livros da série. Depois comecei a ler uma série que se chama Terrible World Revolutions, do Adrian Tchaikovsky, que é uma série de novelas, neste caso, onde existe algum tipo de revolução, mas quer dizer, em que vivemos, em que os personagens estão em mundos horríveis. Normalmente a base é o nosso mundo, mas algo tornou a coisa bastante difícil de habitar. O primeiro que eu li foi Ironclad. Ah, num futuro talvez não tão longe dos nossos dias, em que o mundo está em guerra, não é uma terceira guerra mundial, ou não me recordo se já existiu uma terceira guerra mundial, existia é uma outra guerra, mas basicamente nós temos a divisão dentro desta guerra que envolve bastantes países, temos os super ricos que estão mais à frente na guerra, porque é quase como se tivéssemos voltado atrás, e os super ricos são na mesma os nobres destas guerras que estão com mega tecnologia, fatos tipo robôs, robóticos, robotizados, com toda a tecnologia, mais alguma que vocês possam imaginar. E depois tens o comum mortal a ser carne para canhão, no resto. Portanto, é como se esta guerra, partes desta guerra quase como se fossem vá um joguinho para entreter os mega ricos, e quem sofre as consequências é o resto da população. Mas não é sobre isso necessariamente que é o livro, isto é só o contexto do que se está a passar nesta história. Existe um Saiyan, que é um destes super ricos com aqueles fatos todos XPTO, que desaparece e existe uma equipa, a equipa do personagem principal vai ter que ir à procura dele, numa das frentes da guerra e depois, à medida que a história avança, nós vamos, descobrir várias coisas não só sobre a guerra, mas sobre as consequências da mesma. Gostei bastante de ler. No meio daquilo tudo ainda existia ali um bocadinho de esperança que afinal o mundo não fique tão mau quanto isso, mas se calhar para lá chegar vai ter que ir para o mau. Depois eu estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma, mas pronto. Depois li Lost Transmissions: The Secret History of Science Fiction and Fantasy, editado por Desserina Boscovich. Eu a dizer nomes. Pronto, tem ensaios por várias pessoas. Este é um livro que vai buscar livros, filmes, séries, arquitetura, arte, design, música, fashion, não estou a conseguir traduzir neste momento, fandom and pop culture, portanto, várias coisas que possam ter sido. Algumas foram esquecidas, outras não tiveram tanta relevância como outras, outras que foram
perdidas por alguma razão, mesmo tendo sido esquecidas, mesmo tendo sido perdidas, tiveram alguma influência na história e no desenvolvimento da ficção científica e da fantasia. Isto é mais um livro, quer dizer, a maneira como o livro está organizado e a maneira como ele está paginado, faz lembrar mais um coffee table, portanto, um livro para a mesa de café do que necessariamente um livro só de leitura, de não ficção. Mas foi uma leitura muito interessante. Havia aqui algumas coisas que eu já sabia, outras que fiquei a saber, fiquei com uma lista interminável de autores e de livros para consultar ou para ir a procurar mais coisas sobre eles. Entre livros de ficção científica e livros de fantasia, fiquei com alguns que já estavam no meu radar, outros que eu não conhecia. Por exemplo, existe um livro que se chama The Mummy: A Tale of the 22nd Century, by Jane C. Webb Loudon, que é uma história de ficção científica escrita no século, não sei, do século XVIII, século XIX, muito estranha, muito estranha. E foi curioso porque um dos livros que eu li, yeah, um dos livros que eu li no mês seguinte, tinha um excerto desse, desse livro, por exemplo. Fala do King in Yellow, do Robert W. Chambers, que por acaso acaba por ser um bocadinho mais de horror do que. Depois ligou-se a um outro livro que eu li também recentemente. Fala de uma série que eu por acaso quero ler bastante, o Garmin do Mervyn Peake. Uma mistura de fantasia e gótico. hum, Super interessada em ler. Modern, de David R. Bunch, que eu já não me recordo o que é, mas que eu fiquei. Acho que é uma distopia, que eu fiquei com bastante curiosidade. O Dangerous Visions, Again Dangerous Visions, e o The Last Dangerous Visions, editado por Arlen Ellison, que é. O Dangerous Visions foi uma coletânea de contos que foi publicada nos anos 70 e que mudou um bocadinho o paradigma nos Estados Unidos sobre ficção científica, ou aquilo que se publicava de ficção científica. Depois o Again Dangerous Visions. Pronto, continua o primeiro livro e o The Last Dangerous Visions nunca foi publicado. Vai ser publicado pela primeira vez este ano, 50 anos depois, quase. E houve contos que ficaram parados durante estes 50 anos, porque o Arlen Ellison tinha ficado com os direitos desses contos. Parece-me ser tudo muito interessante. Eu acho que não vou gostar de todos os contos destas antologias, mas não deixa de ser algo interessante de conhecer. Fiquei a conhecer um livro que quero bastante ler, que é o The Continuous Catherine Martinhoe, de D.G. Compton, que fala num futuro onde a morte. Eu já não me recordo muito bem dos detalhes, mas sei que já não é assim tão relevante. As pessoas conseguem. Já não lembro dos detalhes dessa parte, mas o que é importante neste livro é a personagem principal, Catherine Martinhoe, descobre que tem uma doença terminal, que é algo que já não é muito normal neste mundo, e fazem dos seus últimos dias um programa de televisão, de maneira não consensual, portanto ela não sabe que está a ser gravada. É horrível a premissa, mas parece-me ser super interessante e horrível ao mesmo tempo, mas super interessante. E pronto, são algumas das coisas que eu fiquei interessada em ler depois de ler aquilo. Lost Transmissions. Depois li o livro Unsuitable: A History of Lesbian Fashion, da Eleanor Medhurst. Eu sigo a autora nas redes sociais. Ela chegou, agora não sei se ainda continua a fazer, mas houve uma altura que se fazia ahm, vídeos de curta duração que falava sobre moda e moda lésbica, e era muito interessante. Aliás, a área dela é mesmo história e a área de interesse dela está relacionada com a influência da moda
lésbica, ou o que é que isso poderá influenciar, não só na na moda lésbica, mas também em relação ao resto, o que é que isso pode influenciar o resto da da sociedade. Foi muito interessante ler este livro. Depois li mais uma novela do Adrian Tchaikovsky, deste caso é de outra série, comecei a ler outra série do autor que se chama Terrible Worlds, mas neste caso Destinations. O Walking to Aldebaran, aliás, passa-se como eu estava a dizer, passa-se no espaço, numa rocha ou algo que é alien, e que, portanto, nós temos um astronauta, perdido, que nos está a contar a história na primeira pessoa. Eu adorei o humor desta história, é um humor um bocadinho, negro, e as reviravoltas que dá são absolutamente fantásticas. Se conhecerem Lovecraft e o The King in Yellow, que não é do Lovecraft, mas, está ligado, hum, vão descobrir aqui umas coisas que eu algumas delas já não me recordava, porque eu já li o The King in Yellow já há algum tempo. Portanto, tive que ir pesquisar para depois conseguir fazer essas referências, mas está brutal. Depois, li o mangá Just Friends da Ana Oncina, que é uma ilustradora, artista espanhola, e gostei bastante. Este livro é sobre duas amigas que se conhecem num campo de férias e como esse campo de férias as marcou para o resto da vida delas. Acabou por mudar um bocadinho a vida delas. Eu gostei imenso da arte. Eu já conhecia a arte da Noncina e mas não especificamente ah, em formato de banda desenhada. Portanto, este foi o primeiro contacto que eu tive com alguma banda desenhada, gostei. Ela tem uma outro mangá, neste caso ficção científica, que saiu o ano passado e que eu também tenho muita curiosidade. Foi também uma das minhas leituras favoritas do mês. Depois regressei a um livro que eu já tinha começado a ler em 2020, salvo erro, que se chama Alien Sex, 19 Tales by the Masters of Science Fiction and Dark Fantasy, editado pela Ellen Datlow. É dos livros mais estranhos que eu já li. É um livro que eu não recomendaria à maior parte das pessoas, mas que estranhamente algumas coisas até foram interessantes de ler. Gostei bastante do conto How's the Nightlife on Cisalda, do Arlen Ellison. Ah, muito what the fuck, mas pronto. Basicamente temos um viajante no tempo que traz um alien com ele numa dessas viagens, e depois é o caos. Ah, é o caos mesmo. Muito interessante também o Man of Steel, Woman of Kleenex, do Larry Niven, em que ele questiona-se sobre como é que o super-homem poderia ter sexo com uma mulher normal. Está muito interessante. Husbands, da Liza Tuttle, que é uma autora que eu quero ler mais coisas. Roadside Rescue, da Pat Cadigan, que é também uma autora que eu quero ler mais coisas dela. All My Darling Daughters, da Connie Willis. Este não é dos mais fáceis de ler, mas é fantástico. Saving the World and the New Moon Hotel, da Roberta Lanes, também muito interessante. Mas como eu disse, não é um livro que eu iria recomendar a qualquer pessoa. Algumas das histórias são muito estranhas, outras vão por caminhos. hum, não. Mas pronto, há aqui uma série de autores que eu vou querer ler mais coisas. O Harlan Ellison é um deles, Larry Niven também, Liza Tuttle, Pat Cadigan, Connie Willis.
James Tiptree Jr., que tem algumas coisas para ler, e Pat Murphy também. Portanto, vantagens de ler antologias, a pessoa descobre sempre um autor ou outro que gostaria de ler. Depois, comecei a ler uma outra série de mangá, que é o The Masterful Cat is depressed again today, livro 1 e volume 2. Hum, e o mangá é feito para quem gosta de gatos. Portanto, o gato desta história, é quase como se fosse dono de casa. E como a pessoa que o adotou não sabia cuidar de si, o gato aprendeu a cuidar dela, basicamente. Isto tudo a troco de comida. O gato faz-lhe refeições, se nos deixar com água na boca. O gato faz, limpa a casa, prepara a casa, portanto, consegue arranjá-la de manhã para ela ir para o emprego. Ela ainda está meio dormir quando sai, quando chega ao emprego é que acorda. E toda a gente acha que ela está sempre impecável. Oh meu Deus, como é que ela consegue fazer isso tudo? Vem sempre toda impecável, toda ali arranjadinha, com o cabelo fora do sítio. Mesmo que na noite anterior, tenham bebido imenso, ela no outro dia está ali fresca e fofa, como nada tivesse acontecido. É tudo obra do gato. É fantástico. Eu por acaso ainda não o vi, mas sei que existe, parte da história está adaptada para animação, ou para anime. E tenho muita curiosidade em ver. O último livro que eu li foi Morte e Outros Azares, da Liliana Duarte Pereira, uma das últimas publicações da Fábrica do Terror. Este livro tem 52 contos curtos. ah, a Liliana tem uma voz muito interessante. Uma parte dos contos delas tem um sentido de justiça muito interessante, e foi um prazer ler este livro. Eu espero depois, fazer um vídeo em que vos falo mais sobre este livro. Este livro foi-me dado pela Fábrica do Terror. Eu estive presente na apresentação do livro na Feira do Livro este ano. Foi muito interessante de ler. Gostei mais de alguns contos do que outros. E pronto. Mas eu depois falarei melhor sobre ele, provavelmente num vídeo só sobre ele. Foram estes os livros que eu li. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.